Respire fundo. Feche os olhos por um instante e imagine o silêncio de uma casa onde todos os sonhos parecem ter se esgotado. É nesse cenário que conhecemos Manoá e sua esposa, um casal marcado pela dor da infertilidade, vivendo em uma aldeia onde cada criança era celebrada como um milagre e a ausência de filhos era vista quase como uma sentença silenciosa. Eles sentiam o peso dos olhares, das perguntas não ditas, das expectativas frustradas. Você já sentiu algo assim? A sensação de que, por mais que tente, algo essencial sempre lhe escapa. Mas é justamente no improvável que a história começa a se desenrolar. Num dia comum, enquanto a esposa de Manoá realiza suas tarefas cotidianas, um visitante inesperado surge. Um anjo, trazendo uma mensagem que rasga o véu da rotina. Você terá um filho. Ele será nazireu, separado para Deus desde o ventre, e começará a libertar Israel do jugo dos filisteus. O verbo começar ressoa como um eco misterioso. Por que não libertar? Porque apenas começar. O futuro de repente se enche de possibilidades e dúvidas. Manoá, ao ouvir o relato da esposa, hesita. Quem nunca duvidou de uma notícia boa demais para ser verdade? Ele pede um novo encontro com o mensageiro, buscando confirmação, detalhes, instruções. O anjo retorna, reafirma a promessa e detalha as restrições do voto nazireu. Nada de vinho, nada de alimentos impuros, nada de cortar o cabelo. Cada regra carrega um significado profundo. O vinho, símbolo da alegria, agora proibido. O cabelo, sinal de vitalidade, intocado. O contato com mortos, fonte de impureza, evitado a todo custo. O casal, tomado por um misto de temor e esperança, oferece um sacrifício. O fogo consome o altar, e diante de seus olhos atônitos, o anjo desaparece na chama. O cheiro de fumaça se mistura ao aroma das oliveiras ao redor, marcando aquele momento como um divisor de águas. Eles se olham sem palavras, sabendo que algo extraordinário acabara de acontecer. O tempo passa. O menino nasce e recebe o nome de Sansão, que significa pequeno sol. Desde cedo, ele revela uma força incomum. Aos 7 anos, já carrega potes de água que 2 homens adultos mal conseguem levantar. Sua mãe observa, orgulhosa e temerosa, enquanto ele arranca pequenas oliveiras para brincar. Manoá, à noite, confessa sua inquietação. Ele não é como as outras crianças. A esposa responde com ternura e firmeza. Ele é exatamente como deveria ser. Sansão cresce entre colinas ondulantes, pastores e soldados filisteus à distância. A paisagem de Cefelá, com seus vales e oliveiras, serve de palco para um menino que já desafia as leis da natureza. Ele não entende ainda o peso de sua missão, mas sente que carrega algo diferente. Aos 18 anos, Sansão vive seu primeiro grande confronto. A caminho de Timna, um leão salta sobre ele. Sem hesitar, ele rasga o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. O leão, símbolo da opressão filisteia, cai diante dele. Dias depois, ao passar pelo mesmo local, encontra um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. Ele saboreia o mel, mas guarda segredo, um ato de rebeldia silenciosa, pois tocou em algo morto, violando seu voto. Por que esconder isso? Talvez Sansão já sentisse o peso de ser diferente, de viver sob regras que ninguém mais compreendia. O tempo avança e Sansão se apaixona por uma jovem filisteia de Timna. O casamento, longe de unir povos, revela tensões profundas. Durante a festa, Sansão propõe um enigma aos convidados. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Eles não conseguem decifrar e pressionam a noiva, que cede e revela o segredo. Traído, Sansão sente a primeira dor do abandono. O banquete termina em tragédia. Ele mata 30 filisteus para pagar a aposta perdida, e sua esposa é dada a outro homem. Enquanto o povo observa de longe,
uma pergunta paira no ar. Será que a força de Sansão é bênção ou maldição? O plano divino parece se desenrolar em meio ao caos humano, e a promessa do anjo começa a tomar a forma de uma história marcada por paradoxos e escolhas difíceis. Imagine acordar e descobrir que tudo pelo que você lutou foi tirado de você. O amor, a confiança, a esperança, tudo desfeito num instante. Sansão retorna a Tina para buscar sua esposa, mas encontra as portas fechadas. Ela foi dada a outro homem. O sentimento de traição se transforma em fúria e a fúria em ação. Sansão decide se vingar de maneira inesperada. Ele captura 300 raposas, amarra tochas em suas caudas e as solta nos campos dos filisteus. O fogo se espalha, consumindo plantações de trigo, vinhas e olivais. O caos toma conta da paisagem. O cheiro de fumaça e gritos ecoam pelo vale. Para os filisteus, é um golpe devastador. Para Sansão, um grito de dor transformado em destruição. A resposta dos filisteus é brutal. Eles matam a esposa de Sansão e seu pai, queimando-os vivos. A violência gera mais violência. Sansão, tomado por uma dor silenciosa, ataca novamente. Ele os derrota, ferindo-os com grande carnificina, diz o texto bíblico. Mas a vitória traz pouco alívio. O vazio cresce. O ciclo de vingança se intensifica. Os filisteus invadem Judá para capturar Sansão. 3.000 homens de Judá, temendo represálias, vão até a caverna de Etã, onde ele se esconde. Por que você nos trouxe esse problema? Questionam. Sansão, resignado, permite que o amarrem e o entreguem aos inimigos, desde que não o matem eles mesmos. Quando os filisteus avançam para prendê-lo, o Espírito de Deus se apodera de Sansão. As cordas se desfazem como fios de linho ao fogo. Ele encontra uma queixada de jumento, e com ela derrota 1.000 homens. Cada golpe é um desabafo, uma tentativa de calar as vozes internas que sussurram sobre solidão e incompreensão. Após a batalha, exausto e sedento, Sansão clama a Deus. De que vale essa vitória se agora vou morrer de sede? Deus abre uma fonte e Sansão bebe, recuperando as forças. É um momento raro de vulnerabilidade, onde o herói se mostra humano, dependente, frágil. 20 anos se passam. Sansão julga Israel nesse período, mas o texto bíblico é econômico em detalhes. Podemos imaginar noites solitárias, cicatrizes acumuladas, um homem dividido entre o chamado divino e suas próprias limitações. Ele é respeitado, mas nunca plenamente compreendido. O povo o vê como salvador, mas também como ameaça. A paz conquistada é frágil, sempre à sombra de novos conflitos. Nesse intervalo, Sansão se torna um símbolo ambíguo: força e fraqueza, esperança e temor, libertador e, ao mesmo tempo, prisioneiro de sua própria história. O silêncio desses anos ecoa como um aviso. A verdadeira batalha ainda está por vir. Agora imagine a cena: uma cidade adormecida, portões trancados, sentinelas atentos. É noite em Gaza, e Sansão entra para se encontrar com uma prostituta. Os filisteus armam uma emboscada, esperando capturá-lo ao amanhecer. Mas no meio da madrugada, Sansão se levanta, arranca os portões da cidade, pesando centenas de quilos, e os carrega até o alto de um monte, desafiando não só os inimigos, mas também as leis da física. O feito se espalha, aumentando ainda mais sua lenda. Mas a força de Sansão é também sua armadilha. Ele se apaixona por Dalila, uma mulher do Vale de Sorek. Os líderes filisteus oferecem a ela uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila insiste, dia após dia, usando palavras, carícias, lágrimas. Se você realmente me ama, por que não confia em mim? A pergunta, carregada de manipulação, encontra Sansão vulnerável, cansado de lutar sozinho. 3 vezes ele mente sobre sua força, e 3 vezes Dalila tenta prendê-lo. Cordas novas, cordas de arco, tranças presas ao tear.
Cada tentativa é um jogo de poder, um teste de confiança. Até que, exausto, Sansão revela: minha força está no meu cabelo. Se o cortarem, serei como qualquer outro homem. Dalila aproveita o sono dele, chama um homem para cortar as 7 tranças e o entrega aos filisteus. Sansão acorda e pela primeira vez sente-se verdadeiramente fraco. Eles o capturam, furam seus olhos e o levam para Gaza, onde ele é forçado a girar um mamó como um animal de carga. O homem que um dia foi símbolo de esperança, agora é motivo de escárnio. Mas, no silêncio da prisão, algo muda. O cabelo de Sansão começa a crescer. Mais do que isso, sua fé amadurece. Ele reconhece suas falhas, sua dependência de Deus, sua humanidade. Chega o dia de uma grande celebração no templo de Dagon. 3.000 filisteus se reúnem para zombar do antigo inimigo. Sansão é trazido para entreter a multidão. Guiado por um menino, ele pede para ser colocado entre as colunas centrais do templo. Em silêncio, faz sua última oração. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez, para que eu possa cumprir minha missão. Com um último esforço, empurra as colunas. O templo desaba, matando Sansão e milhares de filisteus. No fim, Sansão não é lembrado apenas por sua força, mas por sua coragem de se levantar mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história é sobre redenção, sacrifício e a busca por significado em meio ao caos. Ele nos lembra que, às vezes, a verdadeira força surge quando reconhecemos nossas fraquezas e nos entregamos ao propósito maior. Sansão foi enterrado entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai. Sua vida, marcada por paradoxos, permanece como um convite à reflexão. De onde vem nossa força? E o que fazemos com ela quando o mundo parece desabar?